Venha consertar comigo essa TV LG de plasma de 50 polegadas. Essa TV ela não está ligando. Ela não acende nada. Mesmo que o seu defeito aí seja um pouquinho diferente, eu acredito que as informações que eu vou te passar vai te servir. Apertando o botão de ligar não aciona nada. O botão de ligar nesse modelo aqui é na lateral e não aciona nada. Vou colocar o multímetro na escala de 20 volts DC, ponta de prova preta na carcaça do aparelho, que é o terra, e a ponta de prova vermelha. Eu vou testar na entrada da placa principal, a entrada de alimentação. Como eu sei que essa aqui é a entrada de alimentação da placa principal? A placa principal você conhece aqui pelos conectores, os conectores de vídeo, tá, e da antena, e é conectada à placa fonte. Essa placa fonte você conhece pelo cabo de alimentação, que vai na tomada. Então aqui é a placa fonte, ela que faz as alimentações para essa placa principal funcionar. Então vamos ver se está chegando alguma energia aqui. Ela só vai funcionar se tiver energia chegando. Você testa aqui nesses conectores. Vou mostrar de perto. Você testa aqui nesses conectores e pode testar também nos componentes ao redor do conector. Vou testar aqui nessa bobina. E tem 0 lá no multímetro. Posso testar aqui no regulador de tensão. Zero. Todos os pinos aqui, ó, do regulador. Ó, 0, todos os pinos. Tem mais outro aqui. Todas as medições que eu estou fazendo aqui tá mostrando 0 lá no display. Capacitor também, você testa no capacitor. Você testa aqui, ó, nesses pinos do próprio conector. Pode testar aqui também, ó, e já é direto a alimentação de lá. Tudo 0. Esse, tudo está mostrando 0. Você pode testar assim, ó. Você pode testar assim também, apertando bem, né, com bastante força em cada um dos fios. Você pode testar nos de baixo assim, lá nos fios que tem embaixo, porque tem fio aqui, uma fileira de fio aqui e uma fileira de fio lá embaixo. Pode testar tudo. Eu já testei e não tem nada, não tem funcionando aqui nada. Era para ter 5 volts, para essa placa poder funcionar. Então com isso, qual é o próximo teste que eu vou fazer agora? Eu vou desconectar tudo, porque essa placa pode estar com defeito, né? Pode estar em curto, pedindo dessa aqui de funcionar. Eu posso tirar aqui tudo, tirar esse cabo, tirar esse e ver se essa placa tem alguma energia nelas. Tem 5 volts, se tem alguma tensão nessa placa. Se não tiver nada nessa placa, aí eu tiro essa placa fora para trabalhar só nela, para fazer o conserto nela. Aí eu vou estar isolando e identificando que o defeito realmente está na placa fonte. Vou soltar, tá? O cabo está fora da tomada. Para poder fazer serviço tem que estar fora da tomada. Vou soltar esse cabo, aperto bem na lateral e aperto assim, ó. E eu puxo o cabo. Ele sai. Esse aqui é mais fácil. Sai mais facilmente. Desconectei tudo. Agora eu vou colocar a placa fonte na tomada, tá? Esse cabo aqui está energizado. Tem energia entrando aqui na placa. E vamos ver se está saindo aqui nesse conector.
Olha, aqui não funciona nada. Nem aqui, nesses jumps, nem nos capacitores. Eu teste aqui nos capacitores. Também não tem nada, então essa placa está morta. Não tem energia aqui nela saindo. Agora o que nós vamos fazer é tirar essa placa fora para trabalhar na bancada com ela. A placa já está na bancada e eu observo que já houve uma tentativa de reparo. Está faltando solda nesse componente e tem marca de solda em outros componentes. Isso significa que eu vou precisar de um pouco de paciência para poder fazer esse reparo. Eu vou precisar testar os componentes, testar os circuitos. Isso aqui, deixe-me ver, é o circuito da fonte de alta. Circuito da fonte de alta. E aqui, esse transformadorzinho menor é o circuito da fonte de baixa. Esse aqui, ó, fonte de baixa, que faz os 5 volts para a placa principal. Esse aqui é a fonte de alta para o funcionamento do display. E esse outro aqui é o PFC. Tenho que saber se o PFC está funcionando, se ele consegue ativar. Consertar a fonte de baixa. Também analisar o PFC para depois essa última fonte aqui funcionar. Então a ordem é essa aqui. Essa menor, ela tem que funcionar. Depois eu ativo, procuro algum pino para ativar. Veja aqui esses pinos, quais são os pinos de ativação. E então o PFC tem que ativar. Quando eu colocar algum resistor, por exemplo aqui, ativando o pino. Fiz a substituição de 2 componentes e a fonte já voltou a funcionar. Substitui o fusível. Fiz a substituição desse fusível. Aqui tinha um fusível de 4 amperes. Eu coloquei um fusível de 5, que é o fusível que eu tenho aqui. Ele estava aberto. Coloquei aqui esse fusível. E troquei também o circuito integrado STR W6051 por um STR W6053, que é o que eu tenho aqui para substituir. Ele estava em curto, por isso que o fusível queimou. Então fiz a substituição desses 2 componentes e a fonte já voltou a funcionar. Estava faltando um MOSFET de um lado, na verdade estava desconectado, né? Um MOSFET de um lado e o outro eu tirei. Então eu tirei o par dessa fonte de alta aqui, ó, da fonte de alta. E quanto aos 2 MOSFETs daqui, como um estava desconectado, eu tirei logo os 2. Testei fora e um MOSFET está bom e o outro ruim. O outro estava em curto. O que estava desconectado está em curto. Então eu tirei logo os 2. Tirei logo os 2 para testar só a fonte de baixa. A fonte de baixa é nesse transformador aqui. E já está gerando aqui as tensões, 17 volts, 5 volts. Está saindo aqui já. Agora eu vou colocar os MOSFETs bons aqui para ver se vai funcionar. Eu passei a informação de que era só um com defeito, mas eu testei aqui, são os dois. Os 2 MOSFETs estão em curto. E a referência dele é 11N60. 11N60. Eu coloquei no lugar o 13N60. Esses 2 aqui, ó. Coloquei no lugar. Já está ligado na lâmpada em série. Multímetro na escala de 600 volts. E nós já temos aqui, ó, já de início, os 200 volts nesse capacitor do canto. Nesse capacitor do canto já tem 200 volts. Então nós já temos tudo necessário para a TV funcionar. Tem a tensão aqui de 200 volts para a tela. E temos a tensão mais baixa, a tensãozinha aqui de 5 volts, 17, 12, que é para o funcionamento da placa principal. Vamos colocar essa placa agora na TV. Conectei a placa principal e conectei as ESUs. Agora eu vou conectar a TV na tomada e ver se sai faísca.
Está energizado. A TV ainda não liga e desapareceu a tensão de 200 volts. Não tem mais. Não é apertando o botão de power, nem sem apertar. Aqui não tem mais tensão nenhuma aqui, ó. Então a fonte ela tá armando proteção. Aqui tá desligando. As tensões de baixa ainda continua funcionando aqui, ó. Ainda tem. A TV já está gerando imagem. Eu vou te mostrar o que foi que eu fiz para chegar nessa conclusão. Eu vi que aqui na parte de alta, da fonte de alta, que faz os 200 volts, faz tensões de VS, VA, 5 volts. Essa fonte aqui tem 2 fotoacopladores. Então, é o que eu entendi. Um fotoacoplador é para fazer o feedback da fonte, que esse aqui está ligado no TL431, esse aqui. E esse outro é algum tipo de controle, proteção, para acionar essa fonte. Aí o que eu entendi, quando eu desconectava aqui, desconectava o cabo, a fonte não entrava em proteção. E o que acontecia, quando eu desconectava tudo, né? Desconectava esse cabo, desconectava também a principal, só a placa-fonte na tomada. Aparecia 1 volt aqui nesse fotoacoplador, que é normal do feedback, e 1 volt nesse outro fotoacoplador. Então o que eu entendi, quando essa fonte funciona, esse fotoacoplador recebe 1 volt. Aí o que eu fiz, eu coloquei uma fonte aqui, uma bateria, com um resistor de 330R para limitar a corrente e fazer aqui acionar esse fotoacoplador. Para quê? Para quando eu conectasse aqui, conectasse esse cabo e também a fonte, quer dizer, a placa principal, e a TV entrasse em proteção, eu iria enganar a TV habilitando esse fotoacoplador aqui. Eu fiz isso e deu certo. Apareceu 200 volts aqui, apareceu 200 volts. Só que a tensão que não apareceu foi a de 5 volts. Ela não apareceu. E eu medi aqui, ó, onde está escrito 5 volts. Tá vendo aqui? Eu medi, não apareceu. Mesmo eu enganando a proteção, enganei a proteção, apareceu 200 volts e não apareceu 5 volts aqui. Que eu entendi. Não, então o defeito está na tensão de 5 volts. Tenho que resolver isso. Aí o que eu fiz? Eu fiz um jumper e joguei os 5 volts que tem aqui nesse MOSFET, 5 volts que tem aqui para cá. Porque essa trilha ela vai chegar bem aqui nesse ponto que é 5 volts. E é justamente aonde vai esse cabo aqui, entra 5 volts aqui nessa placa, nas ESUs, para sair aqui e ir para mais setores da TV. Inclusive fazer a placa de controle funcionar. Sem essa tensão de 5 volts, a placa de controle não funciona. Então só com esse jump aqui já resolveu o problema. Se o problema era a falta dela, então foi resolvido aqui. Eu poderia procurar mais componentes, ver se o MOSFET está ruim e tal. Mas eu posso deixar esse jump aqui, ó. Não tem problema não. Essa tensão de 5 volts ela pode ficar ligada direto que não tem problema. Não dá problema não. E já liberou imagem. Olha lá. Olha lá, tem imagem. Então esse era o problema. Tinha defeito na fonte, vários lugares da fonte. Eu procurei se tinha curto aqui nessa placa, nas ESUs, não tinha não. Eu testei essa aqui, também testei os componentes dessa placa. Testei para ver se tinha curto, não tem curto aqui. Então eu comecei a trabalhar só nessa placa, eu resolvi focar só nessa placa, na fonte mesmo. Essa foi a conexão que eu fiz, utilizando uma fonte externa, uma bateria de 6 volts e um resistor de 330R
lá no fotoacoplador. O pino que tem a bolinha no fotoacoplador é o positivo. E o outro pino que não tem bolinha é o negativo. Por que eu fiz essa conexão? Porque eu entendi que esse fotoacoplador acionava quando a fonte de alta funcionava bem, com todas as placas desconectadas. Depois eu fui ver que os 5 volts não vem desse setor. Mesmo assim, tirou minha dúvida. E eu vi que os 5 volts, ele nasce lá na fonte de baixa. Ele vai para 2 caminhos, um para a placa principal e outro para as ESUs. A tensão que vai para as ESUs não estava sendo habilitada. Foi por isso que um simples jumper resolveu o problema. Como o consumo de corrente é muito baixo, não tem problema esse circuito ficar ligado direto. Está aí a TV já funcionando. A imagem da TV é muito boa, muito limpa. O que você está vendo aí de diferente na imagem é só a questão da câmera, da gravação. Eu procurei esquema elétrico dessa TV para trazer para vocês uma explicação melhor, mas eu não encontrei esquema elétrico.